Cadê o GTA 3 do Sega Dreamcast? Será que desistiram do projeto? Será que o console realmente não tinha força o suficiente como muitos diziam e eles estavam certos? Aonde que estão as notícias? Cadê a ROM? Já é melhor que a versão de PlayStation 2? É isso que a gente escuta diariamente de muitos em relação ao port para Sega Dreamcast. E bom, nesse vídeo de hoje eu vou trocar uma ideia com você sobre como que tá o projeto, aonde que você vai se atualizar definitivamente sobre tudo que tá acontecendo em GTA 3, o porquê o fluxo de atualização deu uma diminuída. Antigamente toda a façanha alcançada o pessoal já lançava um vídeo sobre. Tinha vídeo de comparação, vídeo de correção de bugs, canais que nunca falavam de Sega Dreamcast que agora passaram a falar. Todo mundo querendo tirar uma casquinha do assunto e de repente o fluxo diminui drasticamente. Só na hora que convenha dar likes. E olha, diariamente muitos fãs de Dreamcast entram em contato em nossas redes sociais perguntando sobre o port de GTA 3, querendo saber mais sobre o andamento do projeto, uma vez que muitos acabam se informando por aqui mesmo no YouTube. Mas calma aí, jovem Leonan, vamos por partes, porque GTA 3 no Sega Dreamcast tem sido um assunto muito questionado durante toda a vida do console, se o aparelho da Sega seria capaz de lidar com o jogo ou não. Muitos não faziam nem ideia que de fato o jogo foi iniciado para Sega Dreamcast, e eu já falei muito disso aqui no canal. E mesmo sabendo desse fato, muitos ainda duvidavam da possibilidade, mas não pela capacidade gráfica do console, até pelo fato do Dreamcast ter uma surpreendente placa de vídeo chamada PowerVR2 com recursos de PC. Pô, o Sega Dreamcast rodou Shenmue no início da sua vida, então ele tinha um potencial muito grande. Mas a dúvida de fato ficava mais pela questão da limitação de memória. O Sega Dreamcast tem só 16 MB de RAM principal e mais 8 MB da placa de vídeo dedicado a armazenamento de textura, cachê e mais alguns recursos visuais. E pensa só com a mente da galera, o pessoal via o PlayStation 2 penar para rodar o GTA 3 com um desempenho razoável. E olha, ele possui 32 MB de RAM, mídia de DVD e toda uma questão a se levar em conta, é o dobro de memória do Sega Dreamcast. E veja bem, era até justo a gente achar que o Dreamcast não rodaria por essas questões, já que não era possível a gente saber o quanto de memória que o game usava e quais as manobras de programação eram feitas. Mas eis que uma notícia pegou todo mundo de surpresa. O programador chamado Stefanos Cornelius postou que estava desenvolvendo o port para Dreamcast usando a versão de GTA 3 de PC. Essa versão de PC foi hackeada e teve o código-fonte liberado há algum tempo atrás por alguns hackers ali na internet. Isso aí deu uma treta gigantesca. Mas a partir daí começaram a portar o GTA 3 para vários consoles e chegou então a vez do Sega Dreamcast. Mas agora mandando um papo aqui para vocês só para descontrair um pouco. Se no Brasil já estão pedindo R$1.000 no Sega Dreamcast branquinho, imagina só quando o GTA 3 sair completo então, mano. Ixi. Mas voltando aqui, quando o Stefanos Cornelius anunciou o port, a comunidade de Sega Dreamcast ficou em transe. E isso começou a atrair vários programadores de vários cantos do mundo para se juntarem a ele. E o mais legal de tudo isso aí é que a versão de Sega Dreamcast está hospedada ali no GitHub para qualquer um baixar e tentar ajudar da sua forma. Obviamente você precisa ter um conhecimento de programação, mas cara, tá ali, é um projeto aberto, é uma grande família se ajudando, todos unidos em prol de um único sonho que era ter o GTA 3 no Sega Dreamcast. E por um fim de vez na maior lenda urbana que assombrou os fãs por anos, que foi o ausente e o tão planejado GTA 3. Então, com a versão hospedada ali, cada programador pode trabalhar paralelamente no seu projeto, pode fazer a sua versão, pode também fazer parte do Discord, onde os programadores estão reunidos trocando uma ideia e tirando dúvidas. E essa junção de toda essa galera fez com que o projeto evoluísse de uma forma muito rápida, a ponto de em menos de um mês já termos uma demo jogável no console. E você consegue perceber o tamanho de tudo isso? Estamos falando em menos de 20 dias para ser mais preciso.
E não estamos falando de uma equipe gigante com mais de 20 programadores como o ADMA tinha para trabalhar todo o tempo em prol do jogo. E sim de programadores que têm as suas vidas particulares, as suas famílias, seus afazeres e não têm todo o tempo do mundo disponível. E mesmo assim esses caras fizeram o impossível acontecer. Stefanos Cornelius, Falco, Frogbull, Spiral V, entre vários outros programadores e lendas extremamente ativos na cena, estão mostrando que o Sega Dreamcast tinha muito potencial para ser explorado. E esses caras têm um currículo extremamente extenso na cena. E quer saber de forma resumida só um pouquinho a pontinha ali do iceberg? Stefanos Cornelius, por exemplo, é o cabeça do projeto e é bem conhecido na cena por suas contribuições e melhorias nos emuladores Raycast e no DC. Já o Falco também tem um currículo muito extenso e ele está envolvido em um novo projeto de um novo emulador de PlayStation 1 para Sega Dreamcast, entre outras coisas. Já o Spiral V teve o seu trabalho mais recente, que foi colocar cenários novos em Dead or Alive, inclusive cenários da versão de Xbox e até cenários do Resident Evil 4, olha só. Frogbull também faz coisas impressionantes como colocar o Crash Bandicoot no Sega Saturno, Final Fantasy no Sega Saturno e também um novo jogo do Star Wars para Sega Dreamcast. Isso sem contar os demais membros que têm as suas contribuições significativas aí que dariam um vídeo falando só deles. Então, com toda essa galera reunida, a atualização do projeto começou a sair muito rápido, de 3 em 3 dias sempre tinha algo novo. No início, o jogo era dessa forma aqui que você tá vendo, com vários clipes, bugs, sem textura, e em questão de alguns dias já tava com textura, já tava com FPS melhor, e já no outro dia o FPS estava melhor ainda e com efeitos de luz melhorados. Então cada dia era algo diferente, cada canal lançava um vídeo de atualização diferente e de repente o que você já programou para lançar no YouTube já não era a melhor versão, já tinha sido lançado outra versão mais atualizada ainda, tá? Nossa! Isso foi deixando o público muito mal acostumado na ânsia de querer mais e mais, como se fosse fácil fazer um port, esquecendo que o console tem as suas limitações e que precisa de muito trampo, que não é nada fácil tudo isso. Com isso vieram as críticas, vieram os haters, posts de pessoas criticando o port no seu início e acreditem, os caras estavam zoando o GTA 3 do Sega Dreamcast simplesmente por estar da forma que estava, dizendo que o console não ia aguentar. Mas enfim, né, a galera que hateava foi sumindo aos poucos, mas é melhor deixar pra lá. Bom, obviamente tem muito trabalho ainda a ser feito. Na última atualização, por exemplo, o jogo já estava correndo com poucos bugs, menos clippings, diversos efeitos de luz e chuva foram adicionados, em versões a 30 FPS foi adicionado efeitos de áudio, efeitos de rádio, já não é mais questão se roda ou não, o jogo tá acontecendo, o negócio tá ficando fino e olha, já tinha gente, e antes que eu me esqueça, saiu até uma versão agora recente, melhorada do fórum de SysWatch, com um desempenho bem melhor. Para quem usa o adaptador para rodar jogos no SD card com o sistema Dream Shell. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você conferir e baixar se você tiver esse sistema, fechou? E sendo assim, a galera tá trabalhando diariamente nas atualizações e de fato já foi alcançado o maior feito no console, que era ter um desempenho aceitável usando cada byte de memória disponível no aparelho. Então não tem mais aquela necessidade de vídeos falando das atualizações com tanta frequência assim, porque agora as correções puxam para um lado um pouco mais técnico e interno, como por exemplo correções gráficas, melhoria no desempenho, nas texturas, porque de fato ainda tem alguns bugs, mas o game já está extremamente jogável. Então muitas coisas diariamente são feitas por esses caras, e se você quer ficar antenado milimetricamente sobre cada atualização de build, você pode acompanhar diretamente no Discord da Simulante, que é onde está todo mundo reunido. Aí se você não é familiarizado com o Discord, você pode acompanhar no aplicativo X, ou no canal de ambos, e eu vou estar deixando tudo linkado aqui para você conferir. E acompanhando esses caras, você vai ter uma dose de atualização diária sobre esse port que está acontecendo e as suas questões mais técnicas aí que está sendo implementada.
Mas me conta aí nos comentários qual é a sua nota para esse port de GTA 3 no Sega Dreamcast. Será que GTA 3 de fato vai abrir as portas para mais projetos antes impossíveis no console? O que vocês acham? Fica registrado aqui então os nossos agradecimentos em nome de toda a comunidade de fãs de Dreamcast e a todos esses programadores envolvidos que são umas lendas. E eu me despeço por aqui, inscreva-se no nosso canal caso você não seja inscrito, maratone os nossos vídeos se você for fã de Dreamcast, eu tenho certeza que você vai curtir muito. Obrigado por assistir, eu te espero no próximo vídeo, valeu!